Senhor passar, abram estradas retas para Ele. E então o Senhor mostrará a sua glória e toda humanidade verá. Arrependam-se dos seus pecados, todas as nações do mundo, porque o reino dos céus está perto. Com seu braço forte Ele conseguirá a vitória e toda humanidade a terá. Bom dia a cada um de vocês, estimados irmãos, irmãs, amigos, de perto e de longe. Sintam-se acolhidos neste nosso culto, no segundo domingo deste tempo de Advento. A mensagem que trazemos de acolhida da palavra do Senhor, registrada em Lucas capítulo 3, onde diz: Aleluia! Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele e todos verão a salvação que Deus dá. Esta foi a música que também ouvimos por parte de um grupo da nossa igreja, preparada pela Isabel Blum, né, e sua família. Este hino quer trazer para nós o tema de maneira tão maravilhosa que essa mensagem traz, de atenção, de cuidado e, acima de tudo, de saber que é o Senhor quem nos prepara o caminho, um caminho reto, um caminho que conduz à salvação eterna, o caminho que é Cristo Jesus. E Ele mesmo diz a respeito de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Na presença deste Deus triuno, convido a você, aí onde está, para em reverência e humildade, total confiança no Senhor Deus triuno, nos coloquemos em invocação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido para cantarmos o hino de número 58 do cancioneiro Louvai ao Senhor, conduzido pela nossa irmã Cláudia Oliveira, Pai de Amor, número 58. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti.
minha alma já limpaste o Espírito, me enviaste, meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Diante de Deus, eu convido você para confessarmos os nossos pecados. Essa é a notícia que não nos agrada ao coração, mas que é necessário ser dita, repetida, confirmada, a fim de sabermos que não reside justiça alguma em nós, nem em nossos atos, de modo que mereçamos a misericórdia, o cuidado ou sequer a salvação do nosso Deus. E é nesse contraste, que está revelado a glória e o amor de Deus. Deus nos ama e nos aceita assim como somos, miseráveis, pecadores, inúteis, a fim de que em nós se manifeste a sua glória plena e completa, a saber que em Cristo e somente por causa dele temos remissão de todos os nossos pecados. Por isso, seguimos, conforme nossa liturgia, as palavras iniciais do Salmo 46 e também do texto da carta do apóstolo João, onde fala sobre as nossas confissões de pecados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Te convido a confessar junto comigo os teus pecados ao Senhor. Senhor Deus, diante de Ti, confessamos que temos pecado muito por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sabemos o quanto nossos pecados são graves, pois eles atraem sobre nós a Tua ira e o Teu castigo, nesta vida e por toda a eternidade. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos de todos os nossos pecados, dá-nos vontade nova e firme de Te reconhecer como nosso bom pastor e aguardarmos fiéis a Tua volta derradeira. Amém. Diante de Deus, eu pergunto se também é esta a tua confissão, como acabaste de ler e acompanhar. Reconhecendo os teus pecados, pergunto: confias no perdão suficiente em Cristo Jesus? Desejas também, por meio dele e pelo auxílio do Espírito Santo, viver uma nova vida de reconciliação na presença de Deus e poder servi-lo com todas as habilidades e dons dados por Deus nas oportunidades que Deus lhe permite? Se assim é, então diga: sim, desejo pela graça de Deus. Em virtude dessa tua confissão, estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, partilho com você da graça, o presente dos céus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo com alegria: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados,
reconsagrados ao Senhor, queremos tomar o salmo para esse dia de número 85 e fazer a leitura dele conforme a divisão por versículos, pastor e congregação. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na sua terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Glória, glória, in excelsis Deo. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, age em nossos corações para prepararmos o caminho ao Teu único Filho, para que pela Sua vinda sejamos capacitados a Te servir com a mente purificada. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Cantamos do próximo hino,
Bom Jesus, eis-nos aqui para ouvir a Doce Nova número 196 do Inário Luterano, em preparação às leituras deste dia. Bom Jesus, eis-nos aqui para ouvir a doce nova. Aconchega-nos a ti, nosso espírito renova. Ilumina o entendimento pelo santo ensinamento. Nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado de ser, teu Espírito nos leva, nesta comunhão de crentes, a voltar a Deus as mentes. És da glória esplendor, luz de Deus nascido. Queiras aceitar, Senhor, este culto a ti rendido. Torna sempre mais perfeitos os louvores dos eleitos. Triuno e santo Deus, glória a ti eternamente. Vem, conforta os filhos teus com tua bênção permanente. Guia a todos na verdade, a bendita eternidade. Nós queremos tomar a palavra do Senhor em nossas mãos e dela a primeira leitura neste dia. O texto registrado em Isaías, capítulo 40, dos versículos 1 a 11, de onde lemos assim: O Senhor, nosso Deus, diz: Consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigo do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando no deserto: Preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Os vales serão aterrados e os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: Anuncie a mensagem. O que devo anunciar, eu pergunto? Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca, e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você,
mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o Senhor está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Até aqui, palavra do Senhor. A segunda leitura para esse dia, registrada na Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 a 14, onde lemos assim: Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Até aqui a palavra do Senhor. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. A leitura do Santo Evangelho para este dia está registrada em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versículos 1 a 8, a mensagem de João Batista, onde lemos assim: A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Cantamos. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente por vir, o Espírito
E em preparação à mensagem desse dia, cantamos do próximo hino. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo guarde, acompanhe cada um de nós, estimados irmãos, muito amados. Que nós possamos também ter sempre em nossos ouvidos e à frente em nossos caminhos a mensagem que nesta manhã é trazida a cada um de nós, da qual destaco o versículo 4. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, e Deus perdoará vocês. Muito amados, nós estamos no tempo de Advento. E a mensagem de Advento nos leva sempre a olhar para a frente. O que temos à frente dos nossos olhos e o que temos à frente como grande preparação ou grande evento que é aguardado por nós. Ora, há poucas semanas, neste mesmo ano, celebraremos o Natal. Esse é o Natal que o comércio está tentando de todos os modos tornar acessível, tornar real, e, de certo modo, também algo que traga alegria aos comerciantes. Nós aguardamos um outro Natal. O Natal que já nos trouxe alegria. O Natal que, ao olharmos para trás, vemos na história relatada nos Evangelhos que se cumpriu na vinda do Messias, o Salvador Jesus. Mas é necessário e urgente que a notícia do primeiro Natal tome relevância e importância e assim também sirva de preparação aos corações e vidas de todas as pessoas em nosso redor, a fim de que elas estejam prontas para quando chegar
o derradeiro Natal. Sim, meus amados irmãos e irmãs, essa é a ênfase que o evangelista Marcos traz nesse evangelho. Um evangelho urgente, um evangelho de poder e que busca de maneira imediata compartilhar a todos os seus ouvintes que é tempo urgente de se preparar, é tempo urgente de olhar e mudar o rumo da sua vida. E ele inicia o seu evangelho neste segundo domingo de Advento, focando na pessoa e na missão de João o Batista. João Batista era primo de Jesus. Fora anunciado como o último profeta do Antigo Testamento e aquele que recebeu a mais nobre de todas as tarefas proféticas, de preparar o caminho, de preparar e alertar aos corações e às vidas de que o reino de Deus está entre nós. É chegado o tempo da salvação. É chegado a necessidade, bem por que não dizer, a oportunidade de arrependimento. A mensagem que João Batista traz vem nesse clamor de reconhecer, de olhar para dentro de si e colocar para fora em confissão sincera, em contrição e verdadeiro arrependimento, todas as maldades, toda a podridão, toda a miséria e hipocrisia religiosa com a qual muitas vezes, também nos seus dias, como ainda hoje, homens e mulheres tentam disfarçar aos olhos dos outros a sua necessidade, a sua pequenez, a urgência de mudança sincera de vida. A notícia triste que temos a dar é que fora de Cristo Jesus não há salvação. E é por esse motivo que João Batista comunica nesse evangelho esta palavra tão dura, chamando pessoas de todas as classes sociais, de todas as ocupações funcionais de seu tempo. Esta mesma mensagem de 2000 anos atrás continua urgente, continua imediata. É tempo de você arrepender-se dos seus pecados, converter-se e se colocar de joelho diante da presença deste Deus Todo-Poderoso e permitir que Ele então transforme a tua vida, o teu coração, prepare e aplane para você um caminho reto, um olhar longe que possa permitir a você seguir em confiança, sem temor, para junto dos braços do Pai. Este caminho, essa estrada reta, tem um nome. Essa estrada reta é Jesus. Ainda há alguns dias estava conversando com algumas pessoas acerca de verdadeiro arrependimento, quando esse tema nos foi trazido pela palavra do Senhor. E em nossa conversa, em nosso diálogo, certa pessoa me perguntou o que é de fato, segundo a Escritura, arrependimento. Seria deixar de fazer coisas erradas? Seria reconhecer uma falha e nunca mais voltar para ela? Arrependimento seria este entristecimento e um flagelo diante das culpas e marcas que nos afastam da justiça que Deus exige de nós?
A palavra do Senhor nos evangelhos nos traz dois tipos de arrependimento. Um arrependimento que muitas vezes é tratado apenas como contrição, que conduz, de fato, à mortificação e ao desespero, mas não é capaz de salvar. E outro que, por sua vez, opera todas essas primeiras coisas e que, além disso, traz a salvação. No relato da noite em que Jesus foi traído, sendo ele, primeiramente, traído por Judas Iscariotes, que com um beijo apontou aos seus acusadores o Messias. Este homem, dentre os discípulos, depois de ver que o seu plano, depois de ver que o seu projeto, de talvez por meio daquela captura, promover a iniciação do reino messiânico na terra, de promover talvez por meio daquele beijo e daquela aparente traição, o início de uma rebelião, de uma revolta popular, que tomasse não apenas o corpo de novo de Jesus, mas também toda a autonomia e a majestade devida ao reino de Israel, ao povo de Judá, foi profundamente frustrado quando percebeu que os seus planos não eram os planos do Senhor, de que de fato o Senhor havia sido deixado abandonado por ele e por seus companheiros, que a população, o povo que há uma semana aclamava Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora clamava: crucifica-o, crucifica-o, liberta Barrabás, crucifica Jesus. Tal comoção, tal arrependimento, martirizou tão profundamente Judas, que ao olhar para dentro de si e tamanho pecado que ele havia cometido, não conseguiu paz, senão quando ele foi para enforcar-se. E num ato de profundo desespero e falta de esperança viva, tirou a própria vida. Não há como não dizer que ele não estivesse arrependido. Os textos sagrados apontam que ele voltou ao sinédrio e tentou devolver as moedas com a qual havia traído Jesus, mas foi em vão. Tentou de todos os modos livrar-se daquela culpa, mas ainda assim o pecado e a culpa se apegavam ainda mais entranhados na sua consciência e no seu ser. Esse arrependimento trouxe apenas mais desespero, apenas mais dor e, por fim, morte e morte eterna. Porquanto todo aquele que tenta contra a própria vida, todo aquele que tenta contra aquilo que não é capaz de produzir sozinho, peca contra o seu Criador. De igual modo, estimados irmãos, também naquela noite, ainda um pouco mais cedo, um outro discípulo disse ao Senhor Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Sim, e foi esse que hoje também ouvimos a sua palavra, o apóstolo Pedro. E ao afirmar que não deixaria Jesus, traiu ainda naquela noite, por 3 vezes, quando foi questionado se conhecia o Mestre. Ele insistentemente disse: nunca, jamais vi esse homem.
E o apóstolo Pedro teve, meus amados irmãos, um momento de encontro com a sua traição, um momento de encontro com o seu pecado e com a sua falência de palavra, de caráter, de domínio e de perseverança. Quando, pela terceira vez, depois de negar a Cristo, viu o Mestre olho a olho e sentiu no olhar de Cristo Jesus a mais profunda acusação. Esse olhar de Cristo não foi um olhar de surpresa. Pelo contrário, Cristo conhecia o coração tanto de Judas quanto de Pedro e, de modo muito atento, tentou alertar a ambos. Quando Pedro disse que não deixaria, o Mestre voltou para ele e disse: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Senhor conhece a Pedro, conhece a Judas, conhece o meu coração e conhece o teu coração. Portanto, aquele olhar de Jesus Cristo não podia ser um olhar de surpresa, mas um olhar de confirmação. Como ele mesmo, naquela noite, disse diante do Pai: se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que é necessário, o que tu queres, Pai. E é necessário, diante da realidade de que nem eu nem vocês conseguimos cumprir a palavra de Deus, não é necessário que nós, que temos em nós o pecado, e que não conseguimos nos limpar sozinhos, nem expurgar de nós esta maldade de modo aceitável diante de Deus, é necessário que Deus desça ao nosso nível, que Deus pise o nosso chão, o nosso caminho, tortuoso, enganoso, desértico, cheio de morte e de desespero, e possa então, com a sua vida, com o seu corpo, com o seu santo e precioso sangue, nos dar vida e paz com Deus. Sim, estimados irmãos e irmãs, o olhar de Cristo Jesus para Pedro naquela noite preparou o seu coração para saber que ele estava olhando por todos os seus caminhos. Profundamente arrependido, diz o texto sagrado, Pedro também correu desesperado, sem saber para onde ir nem como fugir. Duro foi o tempo que passou desde a sexta-feira da crucificação e morte de Cristo, até que, enfim, chegou o domingo da Páscoa. Aquelas mulheres trouxeram notícias: o Mestre está vivo, ele ressuscitou como havia dito no passado. E novamente este homem que estava morto, que estava consumido pela culpa do seu pecado e a sua traição, pôde, na presença do Senhor Jesus, correndo em direção à sua tumba, correndo em direção ao próprio Cristo, ouvir, saber que o Mestre estava vivo e que havia, portanto, uma oportunidade de reconciliação. Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, a verdadeira contrição e arrependimento, da qual João Batista tantas vezes pregou pelo deserto, chamando pecadores de todos os níveis sociais, de todas as funções dentro da cidade, foi chamar essas pessoas para o verdadeiro arrependimento, não o de Judas, mas o de Pedro. O arrependimento que revela a morte e a podridão em cada um de nós e diz: miserável homem que sou, pois o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E diante desta constatação, poder ainda assim encontrar purificação, encontrar justiça através do santo batismo.
João, o Batista, que conheceu e que viveu na sua vida essa boa alegria de comunicar vida, pôde também ele receber em santo batismo aquele que é o justo, o santo, o perfeito. Mas esse é um assunto para um outro momento. Cabe a nós lembrarmos nesse dia esta oportunidade singular, estimados irmãos, de podermos enxergar no convite, no chamado deste profeta de Deus, para que também hoje, olhando para o derradeiro Natal, não deixemos para depois, mas de modo urgente e imediato, voltemos os nossos olhos para a cruz de Cristo, para a presença dele na sua palavra, para a presença dele também nos sacramentos que nos oferece, e podermos de uma maneira confiante, verdadeira, confessar e viver este perdão que Deus nos dá. É por essa razão que o apóstolo Pedro, que viveu, conheceu, experimentou esse perdão, traz no final da sua carta nesta manhã a leitura que hoje nós ouvimos. Afastem-se do mal, façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Finalmente, tenham todos entre vocês o mesmo modo de pensar e sentir. Amem uns aos outros e não paguem mal por mal, nem ofensa por ofensa. Estimados irmãos e irmãs, é este o fruto, é este o produto que esta reconciliação com Deus é capaz de instaurar e fazer frutificar nos nossos corações. Neste ano, novo ano eclesiástico que iniciamos desde a semana passada, estamos tomando a temática de nossa igreja, firmados em Cristo Jesus, nós recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Que mensagem, que propósito, que lema maravilhoso para levarmos à frente num ano tão singular e tão urgente de falar e de experimentar vida e salvação, quando muitas pessoas são acometidas pelo vírus do Covid, são muitas vezes aprisionadas na ansiedade, na insegurança de serem ou não contaminadas, de estarem com sua imunidade baixa ou suficientemente boa, de estarem devidamente guardados ou protegidos. Muito amados do Senhor, diante do momento em que estamos vivendo, de iminente aumento de morte, é necessário comunicarmos vida, a vida que recebemos, firmados em Cristo Jesus. E é para esse fim que nós somos chamados e que nós somos desafiados a colocar em prática, neste tempo de advento, essa notícia, essa boa nova de João o Batista. Compartilhe entre os que vivem contigo, de que de fato é tempo de arrependimento, é tempo de mortificar a carne, ou seja, de olhar para si e reconhecer que nada somos senão aquilo que Deus nos dá. Nada temos para oferecer senão aquilo que Cristo, através de sua palavra, com o seu sangue precioso, tem nos oferecido e de maneira abundante continua a compartilhar contigo e através de você para outras pessoas. Tempo de advento. O Natal está chegando, vamos festejar, diz a letra de um hino infantil de nossa igreja. É tempo de festejar, sim, não o Natal como o meio, o comércio tanto difunde,
É tempo de comunicar o Natal no seu verdadeiro sentido e propósito. Jesus Cristo, aquele que é o verdadeiro Deus, que veio, o Emanuel, subiu, está com o Pai, mas continua vindo através de sua palavra e finalmente estará diante dos olhos de todos os povos da terra, como juiz do mundo, para acolher e levar para a sua morada celeste todos aqueles que nele confiam. Olhai para a frente, o caminho está preparado. Cristo fez tudo e te convida. Venha, bendito de meu Pai, para a morada que está preparada para vocês desde a fundação dos tempos. É tempo de advento, estimados irmãos. É tempo de olhar para frente, cantar com voz alta e alegria: o Rei está voltando. Amém. E a paz de nosso Deus, que está além da nossa compreensão, guarde e conforte nossos corações e vidas nesta mensagem de João, para mim e para vocês. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados para a vossa salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntário. Amém. Meus amados, neste momento, a vocês que estão distantes, deixamos a oportunidade para compartilhar com vocês a conta da congregação Cristo para Todos, para os membros da congregação que queiram e que talvez por razões diversas não possam vir presencialmente ao culto, podem fazer através desta conta. Nós queremos também lembrar que toda a nossa vida é uma oferta, um sacrifício de aroma agradável a Deus, quando feito de maneira adequada, em reconhecimento a todas as dádivas que Deus nos dá. Quando feito em gratidão e não como recompensa ou barganha para com Deus. Deus nos tem dado a vida e nos daria muito mais se fosse necessário para a nossa verdadeira paz e reconciliação. Ele não nos negou o seu próprio Filho. Compartilhe você. Oferte da sua vida, oferte dos bens, oferte dos dons que Deus te dá, para que outros também desfrutem dessa paz, deste perdão e dessa salvação por Cristo. Amém. Nós queremos tomar a palavra do Senhor e fazermos oração para este dia. Nós temos alguns pedidos de ação de graças. Damos graças ao nosso Deus pela vida de nossa irmã Maria da Penha, que esteve acamada, esteve hospitalizada no dia de ontem, mas que já voltou para casa e inspira melhoras. Ela, seu neto, familiares que estão contaminados pelo coronavírus, estão em recuperação neste momento em casa. Nós queremos também colocar diante do Senhor a ação de graças por mais um ano da congregação Castelo Forte em Campos Elíseos. Completou nessa semana mais um ano de fundação e hoje está celebrando o seu culto de ação de graças às 10 horas com almoço. Também
queremos dar graças e louvor a nosso Deus pela vida de Lívia Carla da Silva e Lara, sua filha, que também completou aniversário nessa semana. Diante desses nomes, dessas vidas, nós falamos com nosso Deus em oração. Se você aí tem algum pedido, alguma necessidade ou uma ação de graças para fazer ao Senhor, que façamos neste momento. Oramos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti por todo o cuidado por nossas vidas, por nos ofertar do Teu melhor presente, Teu Filho Jesus Cristo, que vindo ao mundo e vendo-nos em nossa condição miserável, não virou-nos as costas, antes pelo contrário, levou sobre si a culpa e o castigo que pesava sobre nós. Ansiamos, Pai querido, por Tua salvação. Pedimos, conforme as leituras de hoje, vem, apressa-te em ajudar-nos. Dá-nos sempre a bênção e o conforto para que nós, Teu povo, possamos viver a alegria da redenção em Cristo Jesus. Prepare a Tua igreja para a vinda de Cristo. Levante, desperte, capacite e envie pregadores, pastores, mensageiros que compartilhem esta mensagem de vida e salvação. Celebramos, Senhor Deus e Pai querido, nesta semana, a formatura de novos pastores de nossa igreja. Nós te agradecemos por aqueles que estão sendo enviados para o nosso distrito, também, Senhor, por aqueles que estão sendo enviados para outras partes do país e mundo afora. Abençoe os diversos projetos de amparo, de formação, financiamento e envio de pastores, professores, de missionários, que levam a Tua boa nova, Senhor, a comunicar que já tens preparado o caminho de salvação para os que vagueiam pelo deserto da vida. Prepare o coração de nossos filhos para a vinda, Senhor, de Teu querido Salvador e proteja cada um deles, para que entendam e desfrutem o verdadeiro sentido do Natal. Prepare também o mundo, Senhor, para a Tua vinda, a Tua chegada, para que estejam, Senhor Deus, aguardando e ansiosos da Tua chegada, sejam recolhidos em Tua mão protetora, em Teu braço forte, levados para a morada celeste. Impeça, Senhor, todas as ações do inimigo que tenta contra a Tua palavra e contra o Teu povo santo na nobre missão de compartilhar o Evangelho. Prepare, Senhor Deus, o coração daqueles que estão sofrendo, que estão desamparados, sem esperança. Renova, Senhor, a alegria na Tua salvação. Fica, Pai querido, com nossos irmãos e irmãs que completaram aniversário nessa semana. Acompanhe-os e promova, Senhor Deus, neste novo ano de vida, sempre viverem, desfrutarem a alegria da Tua companhia. E diante dos desafios, que não se esmoreçam, antes, pelo contrário, sejam fortes, vigilantes, bravios, guerreiros em Teu nome, para levar esta boa nova e viverem em si mesmos a certeza da reconciliação. Pai querido, acolha aqueles que estão distantes e permita que a Tua igreja, que nós possamos repartir esta boa nova de salvação. Fica, Senhor Deus, com os membros da congregação Castelo Forte. Permita que neste novo ano, diante de novos desafios, também possam, com o novo estagiário que estará sendo preparado para dar continuidade aos trabalhos, que cresçam, Senhor Deus, em comunhão, em afeto, em compromisso e testemunho fiel do Teu Evangelho. Cura, Senhor, aos que estão enfermos. Lembramos de modo especial a vida de Maria da Penha, o seu
neto Guilherme, seus entes queridos, Senhor Deus, que estão preocupados, que também estão fragilizados e ansiosos, aguardando, Senhor, a recuperação da vida dessa tua filha amada. Obrigado pela vida de todos aqueles que estão conosco e aqueles que têm descansado em teus braços, Pai, a fim de que despertem no tempo oportuno, juntamente com os seus corpos, para receberem de corpo e alma o presente da vida eterna. Que esta mensagem, Senhor, esteja sempre à frente dos nossos olhos, em todas as oportunidades que tivermos para compartilhá-la com o nosso próximo. Em nome e por causa de teu amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, único Deus para todo sempre, de quem também aprendemos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Recebam todos vocês a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Fiquem na companhia do Senhor, tenham uma semana rica e abençoada. E para encerrar este nosso culto, nós queremos cantar o hino 572 do nosso inário, numa produção feita pela família Kunzendorf, da Igreja Luterana de Brasília. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar. Cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar. Cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial.